Estamos aqui ao vivo no estúdio da Node, falando com quem? Rafa Borges, da África, e um papo sobre criatividade pós e também a gente falar também sobre o teu conteúdo, né? Você faz conteúdo há muito tempo já e também queria saber do seu curso, até eu talvez queira entrar ali. Bom, obrigado aí pelo convite. Também acompanho muito o teu trabalho, o trabalho do estúdio aqui. Acho legal pra caramba. Bom, falando um pouquinho assim, né, da minha vivência hoje como criativo e como criador de conteúdo, para mim, eu acho que as duas coisas meio que se completam, né? Eu trabalho em agência, eu trabalho há 20 anos. Eu sempre tive um olhar assim para dividir informação, principalmente com quem estava começando, muito grande. Quando eu comecei na minha carreira, várias pessoas me ajudaram muito. E eu sempre tive esse olhar de quase que um professor, assim, né? Quase de dar aula, acolher quem estava aprendendo. Eu costumo falar que eu sou até um professor meio frustrado, assim. Eu tentei dar aula de história, tentei dar aula de um monte de coisa. Tentei não, até dei aula, mas eu nunca assumi profissionalmente que eu era um professor. E eu acho que agora eu consegui me achar um pouco nessa coisa de criar conteúdo, de criar essa conexão com as pessoas, né? De criar uma prática ali de ensinar, dar aula, de trocar mais sobre o meu dia a dia, como funciona uma agência, como funciona o jeito que você pensa criativamente, né? Então acho que minha vida toda ela foi meio que pautada a ser professor, mas eu acabei começando isso sendo publicitário, né? O criador de conteúdo, eu acho que é um jeito de você viabilizar hoje. A beleza de você criar conteúdo é exatamente você expandir isso, né? Expandir conhecimento, você trocar com as pessoas. Então, eu vejo uma riqueza, né? Muito grande nisso. Quando eu comecei a criar conteúdo, faz tempo, faz uns 3, 4 anos, foi desse jeito, eu era mais necessidade de ter gente para trabalhar comigo, pensar na mesma lógica e entender o que que eu estou também vendo, né, porque você tem vários olhares no mercado hoje, você consegue ter visão de vários tipos de pessoas e tal, mas a sua visão geralmente é o que vai atrair certo tipo de pessoa que está também gostando de estar naquele seu mini universo ali e Exato, entender o que você entende. Eu acho que esse grande diferencial da gente humano contra as inteligências artificiais, né. exato. E o que que você acha hoje de inteligência artificial, voltado para a criação? Cara, isso é, A gente estava batendo papo ali, é só paulada. só paulada e eu vejo uma mudança de mercado muito rápida, assim. Eu estava hoje tomando um café, tomei um café da manhã com um amigo meu e a gente estava falando sobre essa velocidade, né? Em janeiro, a gente estava tendo um papo sobre ferramentas e é louco porque a gente está em maio e muita coisa aconteceu de janeiro para maio. Talvez a gente não esteja percebendo essa mudança tão rápida, né? Porque a gente está inserido no meio É muita criativo, coisa ao redor, né, velho, acontecendo. tem muita coisa, Avança muito rápido. e eu sinto que está gerando uma ansiedade, assim, nos criativos, né, de aprender uma quantidade de ferramenta para não ficar para trás. Parece que todo dia aparece uma ferramenta nova para você aprender, aí você fica nessa de, cara, pagar todas as ferramentas para não ficar para trás, não saber qual a tendência certa, né, de cada ferramenta, para onde ela vai te levar, se ela vai ficar obsoleta, se vai vir uma ferramenta muito maior. Então eu acho que o mercado ele vai passar por esse processo de mudança, mas além disso, a gente vai sentir na pele como consumidor de propaganda, de criatividade, de entretenimento, de conteúdo. A inteligência artificial não vai mexer com um setor só, ela vai mexer com vários, né? A gente tem muito mais proximidade com essa mudança porque a gente está inserido no mundo criativo. E inteligência artificial no mundo criativo, a gente tem algo mais tangível, assim, quando a gente consegue, balizar, né. A gente olha e fala: "Cara, essa ferramenta aqui me entrega isso, essa outra ferramenta me entrega aquilo". A gente consegue desenhar um mapa de ferramentas que, né, que acabam ajudando a gente. Só que quando a gente vê como um ecossistema, ainda mais quando a gente fala de uma agência de propaganda, a gente vê uma mudança muito drástica, assim, né. Uma mudança de: "Cara, eu acho que essa pessoa não vai ter mais esse lugar aqui na agência.
E não é a pessoa em si, é o que ela faz. Se você faz algo muito repetitivo hoje, a tendência É mecânico, é né? a máquina ficar no seu lugar. Então, para mim, hoje, eu vejo inteligência e uso inteligência como uma ferramenta, assim como o Photoshop, assim como tudo que eu como diretor de arte por formação, acabei tendo que aprender, mas eu vejo como uma ferramenta quase que uma dupla, uma coisa meio aliada, né. Então, se antes eu tinha o tempo inteiro uma dupla para trabalhar, para trocar, para, enfim, perguntar a opinião, hoje eu tenho uma máquina que faz isso para mim. É um novo aliado, né? Exato. Então, tu tá numa publicidade há quanto tempo? Desde quando? Mano, aí, sei lá, Cara, esse ano eu completei 20 anos. 20 anos. 20 anos de carreira, desde que eu botei o pé numa agência. Eu sou do Rio, eu comecei em publicidade, eu entrei numa agência em 2005, eu fiquei no Rio até 2010, foi quando eu vim para São Paulo, e desde então eu estou aqui. O mercado de São Paulo, para mim, é um mercado que parece uma outra profissão, assim, pela quantidade de trabalho que tem, pelo jeito que se trabalha, né, a volumetria de trabalho em São Paulo, mas a propaganda carioca é uma propaganda que tem um histórico por trás, assim, né. Clube de Criação do Rio, eu lembro quando eu entrei, tinha bastante evento, assim, né, tinha o próprio festival do Clube de Criação, que era em Búzios, que era legal pra caramba da galera ir, se encontrar e tal, como tem no Clube de Criação aqui de São Paulo. Mas, acho que foi a melhor decisão que eu fiz pra minha carreira, assim, foi vir pra São Paulo. Foi uma dificuldade muito grande, assim, primeiro que eu nunca tinha pensado em morar em São Paulo, e segundo, porque o mercado de São Paulo, ele não é acolhedor no primeiro momento. E Isso é verdade. isso para mim, assim, foi muito difícil. Eu pensei em voltar para o Rio, desistir algumas vezes, e durante alguns anos, assim, eu posso dizer que eu fiquei uns 3 anos ainda questionando se eu tinha que ficar aqui ou não. Mas depois, quando você passa isso, né, e a gente vê como a resiliência faz parte da nossa profissão, da nossa vida, a gente começa a perceber que, cara, é um mercado muito promissor, assim, você começa a entender a máquina, né, conhecer as pessoas, fazer network, pular de agência em agência, e aí você vai É construindo uma ali uma corrida, né, é carreira. uma corrida, É né, uma corrida, é uma é uma corrida. corrida. E na África você tá há quanto tempo? Na África eu tô na segunda temporada, e é maravilhoso ter a oportunidade de voltar para um lugar que, sempre foi né, minha casa, assim. Eu fiquei 7 anos na primeira temporada. Eu saí para um desafio novo, que foi trabalhar na Gut, que foi maravilhoso para minha carreira. Do ponto de vista até de prêmio, foi espetacular, assim. Principalmente em Cannes, assim, a gente ganhou o Grand Prix, enfim. Acho que no acúmulo eu tive uma quantidade de leões, assim, bem significativa, assim, para o Caraca, mercado. E eu volto para a África como executivo de criação, e estou 1 ano agora, completo 1 ano agora, no meio do ano, atendendo a conta de Itaú. né, eu falei pra ele, quando eu conheci o Rafa, meu sonho era trabalhar na África. Eu tive em São Paulo aqui em 2014, 2015, morei 6 meses num hotel do Brás pra trabalhar pra uma agência e eu já conheci o trabalho da África já. Cara, É, a África sempre foi sonho para todo mundo que quis trabalhar não só em agência, mas com criatividade, assim, não, o que designers. vocês fazem lá é muito legal. É muito legal. A África é uma máquina de propaganda, assim, e é uma máquina criativa. Você vê as publicidades da África é muito diferente, eles sabem conversar muito bem com o público e o legal é tipo assim, eu penso assim, na minha cabeça sempre foi: "Pô, eu quero comunicar com o público igual eles estão fazendo, participar disso aí, alguma coisinha, eu quero fazer aquela latinha que tá rodando lá no canto do filme ali, só pra dizer que eu tô ali também junto". É muito legal esse negócio de funcionar dentro da comunicação brasileira, que é diferenciada, né. Igual a gente estava falando, tem empresa e tem agência que ainda não sabe comunicar como funciona o brasileiro, né. É. Cara, para mim, assim, eu trabalhei tive o prazer de trabalhar na W Macan, trabalhei muito tempo lá e conviver com o Washington Oliveto, assim, né, que foi o grande ícone da propaganda brasileira, criativo. E o Washington tinha muito esse olhar, assim, da ideia dele virar assunto no bar, assunto
no táxi, assunto na porta da escola. Isso aí é legal. E quando você tem um criativo por trás, que você pega a tua marca, coloca na mão dele, ele transforma o teu produto numa história de bar, aí você vê um diferencial, né? E para mim eu sempre tive essa busca, até quando eu tô no processo de criar, assim. Eu me coloco sempre no lugar de quem está assistindo aquilo ou quem vai ser impactado com aquilo. Qual a sensação que aquilo vai colocar dentro da pessoa. Eu tive, durante algum tempo, eu fazia um exercício e eu tive muito aprendizado que era fazer com a minha mãe. Tinha ideia e contava para minha mãe. E eu via essa primeira reação dela. Essa primeira reação dela me dizia muita coisa, assim, sabe? De quem não está inserido no problema, de quem não está contextualizado no que o cliente quer, no que a marca quer, qual o propósito da marca. Mas a minha mãe, ela foi o meu grande laboratório durante um bom tempo, até hoje né? Mas a dona Cel, ela, durante muito tempo, eu ligava para ela e ficava contando ideia. Conversar com gerações, com público diferente, né? Exato. E eu acho que o que constrói a gente hoje, como criativo, é a gente ter um pensamento de esponja, assim, né? A gente chega num lugar, o que eu posso tirar de melhor desse lugar aqui, né? Qual a referência, quando a gente fala, e eu falo muito isso para meus alunos até, referência ela não está no livro, não está num site especializado, ela não está nesse lugar que você está buscando. A referência ela está em todo lugar. E às vezes ela vai te encontrar. Então essa referência ela tem que estar nesse lugar de absorção. Eu tô dentro de um Uber trocando uma ideia com o motorista, eu tô no metrô, eu tô no cinema assistindo um filme, tudo isso daqui eu tô alimentando alguma coisa. É verdade. Primeiro você tem que saber o que você está alimentando, para depois você consumir a comida certa, né? Isso é verdade, isso é verdade. Ninguém tem fome de qualquer coisa, Exato. né? E falando de vamos falar de educacional, que eu acho que você tem muito interesse de falar sobre educacional. Super. Você tem um curso, né? Tenho. É um treinamento, né? É o Punch Creative. O Creative Punch a gente colocou ele no ar em dezembro. Foi um experimento, mas um experimento que vem dado muito certo, assim, né? Tá dando muito certo, muito por conta do resultado dos alunos. Quantos alunos você teve no primeiro? No primeiro a primeira turma foram 90 alunos, na segunda turma mais 40, por aí. A gente está nesse lugar, assim. Legal. E Muita gente. a gente tá numa fase de expandir um pouco mais, porque eu não quis fazer uma coisa muito grande, assim. É como, para mim, eu comecei o Creative Punch com uma ideia de liderar. E é uma ideia de você liderar, liderar pessoas, né? Você ser quase o diretor de criação delas, assim, pegar na mão e fazer. É impossível você liderar muitas pessoas ao mesmo tempo. Você tem que ir em pequenos grupos, assim. Então eu nunca quis crescer logo de cara. Eu quero 1000 alunos. Eu não queria, eu não queria esse título pro curso, né? É o maior curso do Brasil, eu vejo muito isso, né, na Você quer internet. qualidade, né? Quero O qualidade. melhor curso. Eu quero qualidade. Algo Eu prefiro assim. ter 10 alunos com 5 alunos premiados que usaram a ferramenta do curso para ganhar prêmio do que 1000 alunos. Financeiramente é maravilhoso, mas eu fico ali tentando, sabe, tendo um olhar só financeiro. É claro que você administrar um curso, você sabe disso muito bem, é muito complexo. As pessoas acham que é fácil demais fazer, mas é muito complexo. Ainda mais quando você tem uma vida dupla, que é o meu caso, né? Eu sou diretor executivo de criação de uma agência e faço o curso. Tenho uma responsabilidade muito grande com quem investiu no curso. Apesar de ser um valor muito acessível, eu quis que fosse um valor acessível para todo mundo, mas eu não quero volume, eu quero qualidade, eu quero ver os alunos daqui a um tempo, cada um me procurando para agradecer ou, enfim, para olhar o curso como um agente transformador, né? Então isso tem que ser aos poucos, porque
o que eu aprendo com os alunos também é uma coisa muito impressionante, assim. Eu tenho uma troca muito grande com eles. E eu só consigo isso porque eu tenho turmas menores, né. Eu consigo ter ainda uma conexão com eles. Eu faço aulas ao vivo, hã, pelos períodos ali, e é nesse lugar que eu tenho essa troca com eles. Eu Legal. Para mim é um prazer. Hoje eu posso falar que eu tenho 2 paixões: criar. Antes era só uma, né, de profissional, criar, e agora minha segunda paixão é dar aula, assim. Eu tenho um prazer muito grande, assim, eu faço minha aula que era para durar 1 hora, acaba durando 2 horas e meia, assim. E tu tem aula também gravada lá dentro? Tem aula Tem aula gravada. gravada, né, numa linha É, de raciocínio e depois você tem as isso, lives que você faz. isso. Legal, eu sigo mais ou menos isso aí. Quando eu comecei foi mais ou menos assim, só que eu tive muita sorte. Eu sou muito Uhum, abençoado, assim, quando eu falo. O meu curso principal, que é o 3D VFX Pro, quando eu comecei a gravar, eram alguns projetos que eu tinha na casa para mim fazer. uhum. E aí eu abria a câmera, gravava a tela na lapada só e ia produzindo e conversando com a galera. Às vezes tem aula que eu gravo no Discord com o mic aberto com os alunos e eles vão tirando dúvida e já vai ficando gravado e pau na máquina. Eu não crio roteiro de aula, É, porque eu acho que o roteiro fica muito engessado para você ensinar alguém, sabe? é. Você tem que fazer um negócio realmente realidade do que você está fazendo. Tem aluno que chega para mim: "Pô, você erra demais, aí você volta", né, mas você tem que aprender também os erros que você vai ter também, né. Então, eu É, se gosto você mostra tudo muito pronto, né. eu gosto de fazer o negócio bem cru e mostrar bem cru mesmo. Pô, nem corte de aula eu não faço. Hoje eu sou bem automático, eu consegui aprender isso daí. Eu ligo a câmera, gravo tela e vai, só Uhum. vai. Isso aí faz a diferença de você mostrar um pouco mais de naturalidade, né, É, até para você ser mais coerente com essa questão que você falou, né, eu estou fazendo pelo educacional, passando conhecimento, não, tentando acumular verba, né. Só a diferença. Eu também tenho essa visão de qualidade. A visão de qualidade faz muita diferença. é. Para você construir pessoas que realmente vão trampar no mercado, não só vender um conteúdo. Porque hoje o mar do mercado digital hoje está enxurrado de porcaria, que você compra algo até do mesmo preço do seu conteúdo e não entrega nada. Lá no final, não, vai comprar outro curso para você realmente aprender agora, É. saca? Eu investi aqui com o pessoal para eles fazerem uma mentoria e foram fazer mentoria de 2 dias, né. Só que não ensinou nada, e foi dinheiro jogado fora, para no final vender mais uma outra coisa, depois mais outra coisa, É depois isso. mais outra coisa. Então, isso é bom saber por trás das coisas como é que faz. E você tem algum lugar, YouTube, algum lugar, alguma aula grátis ali pra galera saber como é que é a tua didática, como é que funciona? Cara, YouTube é uma plataforma que eu quero muito investir agora, investir quando eu falo tempo, né, e me dedicar mais para fazer conteúdo de qualidade lá e deixar algumas, né, algumas aulas de forma gratuita, assim. Eu só não comecei só por uma questão de tempo. Se eu tivesse mais 2 horas no meu dia, eu me dedicaria a colocar aula no YouTube, assim, porque é uma plataforma que eu tô querendo. Eu tô com um canal lá que eu tenho pouquíssimos inscritos ainda, mas eu já comecei a colocar uma coisinha ou outra ali, mas eu quero ser mais, eu quero ter mais volume, eu quero uma volumetria maior de conteúdos ali. Hã, Isso vai ser agora, para agora, assim, para acho que o meio do ano até o final, eu quero fazer o YouTube como uma extensão do curso, ou pelo menos um lugar ali onde eu possa, eh, dividir um conhecimento um pouco maior, Ah, porque a rede social fica muito no cru, né, quando você vai para o YouTube é um negócio mais técnico. mais técnico, exato. A gente fica e dá muito trabalho fazer, né, fazer conteúdo para Instagram, por exemplo, ou TikTok, apesar de ser um formato bem menor, é um formato que demanda muito tempo e trabalho, de edição, Tem de que capsular cuidado. muita coisa num negocinho pequeno, eu tenho Exato, dificuldade disso daí, exato. sabe. E eu tenho acho que eu tenho conteúdos mais densos, assim, para poder escrever e colocar e ensinar. Mas para mim é só falta de tempo mesmo. Eu tô organizando agora um período, vou ficar um período de 3 meses aí que vai ter um dia que eu vou fazer uma aula aberta no YouTube pra galera ver, eh, e não vai ser atrelado a nenhum tipo de lançamento, vai ser uma coisa meio para dividir mesmo, assim, dividir informação com todo mundo e tal, que eu acho que foi o que mais me pegou quando eu decidi fazer conteúdo, né.
eu comecei a falar com as pessoas de um jeito que eu não esperava, de tocar elas de um jeito, né. E eu falei: "Cara, eu tenho uma responsabilidade grande aqui, de dividir, de aprender". Quando você começa a fazer, eu falo muito disso. Tem gente que não tem a mesma visão, mas eu falo bastante. Quando você começa a fazer um conteúdo, você não é só responsável pelo que você fala, você é responsável também pelo que a pessoa vai interpretar, o que é que ela vai usar como com o seu conteúdo, o que é que ela vai fazer com aquele tipo de conteúdo que você jogou ali. Então, dar aula é uma responsabilidade Muito, muito. muito grande. Até e você estava falando sobre o fator financeiro, assim. Não, para mim eu consigo separar bem as coisas, assim, e eu acho que tem um lugar de muita hipocrisia dentro do marketing digital, né, que a gente vê hoje. Que por um lado, tem uma coisa muito agressiva, que a gente falou de conteúdo pelo conteúdo que é só para ganhar dinheiro, é só para e aí essas pessoas vendem até uma uma falsa realidade de uma vida perfeita, que você vai ganhar um salário de R$ 10.000, ou R$ 20.000, ou R$ 40.000, enfim. Todo mundo vende esse olhar, essa entrega, e tem um olhar muito sério. E eu me coloco dentro desse olhar muito sério, você também, com essa responsabilidade, né, de Eu chego naquela linha bem fina, até para esclarecer pra uma galera aí que pode pensar o contrário. Tem anúncios que a gente faz, eu falo, nessa profissão de pós-produção, é possível você ganhar de R$ 4.000, que é um artista júnior, até 20, 40 pau se você montar um estúdio. Mas eu não te garanto que você vai ser um artista que já vai começar ganhando 10 pau. você está falando a É realidade. a realidade. Não, sobre você falar de precificação, eu também falo. O que eu não vendo é um estilo de vida meu, para a pessoa achar que aquele estilo de vida é o estilo de vida dela, E porque automático, e vai exato, funcionar, você vai viver do jeito que eu vivo hoje, não vai funcionar. exato. Você É não uma pode construção, é uma e você construção. vender isso para as pessoas, seja não só no nosso mercado, mas o mercado de infoproduto no geral, você vender essa falsa ilusão de: É "Ah, pesado. eu vou fazer um conteúdo com um carrão meu atrás", ou eu nem tenho carro, mas com um carro, sabe, ou com um apartamentão, com uma viagem, falando: "Se você fizer o meu curso, Você vai você". você vai Não, isso conseguir aí essa mansão alugada aqui. isso Ah, isso é um desserviço, na verdade, né. Porque hoje o maior preconceito que eu sofro hoje nessa empreitada, é o fato das pessoas igualarem o que eu faço com um vendedor de curso. "Não, esse aí é vendedor de curso", eu já ouço isso escutei. aí também bastante. É louco você pensar isso, né, porque, eh, é claro, eu acho que a gente precisa, falar abertamente que tá tudo bem, eu não tenho vergonha de poder ganhar dinheiro ou ganhar mais um dinheiro em cima de venda de curso, porque isso é um trabalho que dá muito trabalho. Pra cacete. Então, assim, se você dentro desse trabalho, você faz com dignidade, você faz com respeito, pagando seus impostos, vendendo um conhecimento de décadas suas, né, eu falo que nenhum trabalho meu tem menos de 20 anos de tempo para fazer. Se eu faço um cartão de visita para você, ele tem 20 anos, né, de preparo, de investimento meu. Então, assim, hoje eu me sinto muito qualificado de fazer o que eu faço. E eu só faço por isso. Porque eu comecei a minha carreira como assistente, como finalizador, que nem era criativo, departamento de Finalizador? finalização. Caraca, Eu era finalizador de mídia impressa. Então, cara, é uma profissão que nem tem mais dentro da agência. E né, hoje eu morreu, sou, né. e hoje eu sou executivo de criação na maior agência do Brasil. Esse período, inteiro de 20 anos, foi de muito aprendizado. Eu passei Você foi um generalista, a gente fala bastante sobre generalista aqui. eu passei cada etapa. E por que não agora eu pegar cada etapa, transformar isso num conhecimento e vender esse conhecimento? E vender de uma forma responsável, né, vender de uma forma que eu vou mudar a vida das pessoas, que eu vou, de fato, fazer elas ganharem mais dentro da agência dela, É. dar mentorias e conselhos que, cara, de fato, você vai criar um outro profissional, né, uma outra visão. O que eu escuto de aluno meu, eu falo assim: "Cara, você trouxe uma outra visão que eu tinha desse mercado, hoje eu já piso melhor dentro da agência que eu tô". Então, cara, isso para mim é muito gratificante, muito mais do que o dinheiro que eu sei que é suado para pagar, né.
Eu converso muito com as pessoas que têm dificuldade de pagar o curso, né? Ou dar um desconto. Eu Quanto que tento tá hoje o teu curso? o valor. Hoje está 1.997. Eu parcelo em 12 vezes. Então, eu tiro como uma mensalidade de 199, não, menos, dá menos, né? Eu não sei direito quanto é diluído. É um cupom de desconto para os alunos da comunidade? Com Vamos deixar um certeza. linkzinho? Vamos deixar o link. Então vai estar aqui embaixo, tá? No vídeo. Eu vou ter um lançamento no dia 8, 9 e 10. O curso ele não tá Agora, desse mês? de junho, De no junho, próximo. 8, 9 e 10 de junho. Já fiquem ligados na rede social dele. Vai ter um evento onde eu vou estar falando sobre criação com inteligência artificial, as ferramentas que eu uso. Legal. Os três vão ser aulas gratuitas, mas vai ser o lançamento do curso. Eu vou explicar como é que funciona o curso. E depois ele fecha, exatamente porque como eu estava falando no início, né? Eu não deixo ele aberto para não perder o controle dos alunos. A minha mulher me ajuda no relacionamento com os alunos, né? Ela é quase o atendimento dos alunos, quase não, é o atendimento dos alunos. É engraçado porque como a gente consegue deixar tudo muito bem cuidado, né? Ela já sabe, ela conhece os alunos. Isso é maravilhoso no marketing digital. Isso é bom. É um negócio que tem uma escala tão grande e você saber o nome das pessoas, falar assim, pô, o fulano tá aqui, ou a fulano não veio hoje, ou tem um tempo que a fulano não entrou. Então, assim, quem realmente está participando, a gente conhece, né? É claro que todo mundo tem uma vida corrida, nem todo mundo não consegue entrar nas aulas, assiste depois, mas quem está participando ali, quem está crescendo, a gente já conhece. Isso é incrível, assim, né? Eu faço um filtro bastante assim. Hoje a gente tem muito aluno, né? Quando eu comecei, eu conhecia todos os meus alunos porque eu vendia no 1 a 1 no Instagram. Os meus alunos mais antigos sabem que a gente conversava muito no Instagram antes de eles comprarem curso, entrar com alguma coisa, ensinar alguma coisa. Ou eu chegava ali, ó, entra no Discord aqui, vou te ensinar isso aqui que você tá precisando e tal, tal, tal. Tem um curso aqui, ó, quer entrar e tal. Hoje a gente filtra do seguinte: tem aluno que entra, eu não conheço, Uhum. mas eu emprego os alunos que participam e eu já sei o nome, já sei o que é que eles estão fazendo. A gente foi fazer o projeto contigo lá, do Itaú, eu já sabia os alunos que eu ia chamar, chamei 2, né? Até te falei, Sim, tem foi. uma que tem 65 anos, mora no Canadá, que é a Nájila, e tem outro que tem 16 anos agora, que é o Matheus, ele mora aqui perto de São Paulo. O Matheus agora já está participando de um filme com a gente, Que legal. e a Nájila também, e mais projeto, e vai ter um curto agora, e já foi. Ela, daqui uns 4 meses, já vai conseguir ser empregada no Canadá, em algum estúdio legal lá. Então, é bom você ter esse contato com o aluno, e principalmente você dizer que você faz isso, para quem está te vendo aqui, para saber realmente essa questão que a gente falou. A diferença da linha tênue entre ser um professor, Uhum. que é digno mesmo, como antigamente era, de um vendedor só de curso. Exato, E exato. isso faz diferença. Cara, e é louco porque a gente, entrando nesse mercado, você já vê até no pitch da pessoa, né, quando ela está vendendo ali, porque assim, tudo é uma grande venda, mas quando ela está falando ali do produto dela, você já começa a perceber qual é a intenção dela, qual é o tipo de escala que ela quer, né? Eu vejo, cara, tem muita gente legal assim hoje fazendo curso e dando curso. Inclusive, eu sou comprador de cursos. Hoje, eu vi nesse mercado, né, não só o fato de eu virar né, um produtor disso, quanto eu consigo me alimentar de informação. Então, assim, todo dia hoje eu estudo de segunda a domingo, de domingo a domingo, né, melhor dizendo, pelo menos 1h30 algum curso que eu comprei. Hoje eu tenho, sei lá, uns 10 cursos, né, eu tenho com a galera da Humans lá, que, pô, eles têm uma escola de ensinar ferramentas de inteligência artificial legal pra caramba, super parceiros. Inclusive eu chamei eles para darem uma aula para os meus alunos, e eles deram uma aula para a galera, assim, sobre como a ferramenta de inteligência artificial voltada para o audiovisual pode, né, de fato, ajudar um criativo, assim. E, cara, hoje eu sou aluno deles, né? Então, para mim, eu olhando esse mercado, se eu não acreditar nele, né, como consumidor,
Eu jamais botaria a minha cara, a minha reputação, a minha história para poder vender, sabe? Então, assim, primeiro eu preciso acreditar nele. Ele precisa funcionar para mim. Então, se você cria uma rotina de estudo, né, 1h30 por dia, meia hora de prática, sabe? Você começa a colocar. Às vezes você compra um curso longo que ele vai te ensinar uma coisinha que vai mudar a tua visão, sabe? É. Às vezes você não precisa ter, nossa, você quer um curso completo e tal. Às vezes você não consegue nem terminar. Mas já valeu o investimento com uma coisinha que, assim, cara, Vai fazer uma vai diferença fazer. absurda lá na frente. Às vezes ela é Vai uma funcionar. diferença efetiva, né? Você consegue até, de fato, ganhar dinheiro, né? Você consegue transformar aquele conhecimento em dinheiro rápido. Quando você vê, já ganhou o curso, assim, né? Já pagou o curso, né? Eu quero entrar na tua turma, Pô, cara, pra me melhorar. Porque é o que acontece. Lembra aquele filme que eu te mandei da New Bag? Até a galera já vai saber qual que é aí. Aquele filme eu fiz todo o roteiro, Uhum, usei um pouco de IA para ajudar com algumas coisinhas e tal, mas eu construí o roteiro em cima do que eu conhecia da marca, porque já trabalho com essa marca há um tempo já. E o cliente não tinha orçamento para produzir, a uhum, gente tinha um orçamento quase nada, a gente investiu também e produziu aquele filme lá. Ficou um filme divertido, deu legal. Para eles é um filme legal para vender B2B. O uhum, foco deles era B2B. Porque a New Bag, eles têm aquelas bag térmicas, mas eles não são uma empresa de bag, elas são empresas de personalização, é como se fosse uma gráfica de bag. uhum. Então eles trabalham com iFood hoje, trabalham com outras marcas e a ideia deles é vender B2B para restaurantes. Então a gente fez Legal. aquele filme voltado não para restaurantes, mas o cliente sempre me perguntou: por que que em vez da gente focar no restaurante, a gente está focando no consumidor final? A gente fez um filme onde o primeiro momento o consumidor ele recebe um lanche todo jogado de qualquer jeito, com a bag de qualquer jeito, e no final toda a construção da narrativa foi para mostrar que se você fizer a diferença em uma bag mais apresentativa e ela ter a qualidade de deixar o lanche quentinho, Uhum. bonitinho, você vai ter mais um cliente feliz, mais um cliente feliz. Porque quando você foca no cliente feliz, É mesmo isso. que seja um comercial B2B, é o resultado final do que o restaurante vai receber do cliente. E eu Isso quero melhorar esse tipo de de criação, porque pensamento eu criativo. entendi que eu sou um cara muito de criação. Tipo, eu não sou o cara de pós. Uhum, Se você olhar para mim, o Guerra é o cara de pós de VFX e tal, tal, tal. Eu sou o cara de pós porque eu tive que aprender pós para fazer minhas ideias funcionarem. uhum, Então, todo lugar que eu passei, casa de pós, produtora, agência, meu maior boom, assim, é o Guerra, ele consegue criar, em vez de esperar um diretor, alguém trazer alguma ideia, ele consegue absorver e fazer alguma coisa. Eu resolvo ali. Então, hoje o meu ganho maior é mais criação do que após. Porque após qualquer coisa eu consigo resolver e vai ficar legal, sabe? Eu vou entrar na tua turma. Pô, assim, recebo com o maior prazer e obrigado aí por acreditar. O Creative Punch, ele ele tem uma coisa muito peculiar, assim, e eu acho que isso torna ele único. E eu não tô falando puxando sardinha só pro curso não. Ele tem um método, que eu desenvolvi mesmo, assim, que é um método da minha vida. Não é um método que vai estar no livro, não vai estar, você vai ver um monte de referência, pautada em cima de criatividade, mas é um método que eu falei assim: "Cara, se eu fizer desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse padrão, eu consigo ter uma ferramenta mais fácil para pensar, né, eu consigo construir uma ferramenta mais fácil", né. Todo mundo fala hoje no mercado de criação, principalmente de agência, é sobre você não fazer as fórmulas. "Não, isso é uma ideia de fórmula, isso é uma ideia assim assado". E todo mundo fala isso com um tom um pouco de crítica. A maioria das pessoas falam com, né, um tom de crítica: "Ah, isso é uma ideia de fórmula". Não, mas calma aí. Se você não começar pela fórmula, como é que você vai chegar com uma coisa muito original lá na frente, né? Para você fazer uma receita de bolo, primeiro você precisa fazer ali a receita certinha. Lá na Isso frente, é muito importante. você vai decorar o bolo do jeito que você achar melhor, porque você já vai ter consistência de trabalhar a fórmula. Então, eu tive eu tive alguns aprendizados ao longo desses 20 anos, principalmente por trabalhar com pessoas, com diferentes tipos de pessoas. Pessoas que me ajudaram, pessoas que me atrapalharam, pessoas que eu olhava e falava assim: "Cara, eu jamais seria essa pessoa". Mas eu nunca falei isso para ela. Mas eu só de olhar e estar perto, eu sabia exatamente o que eu não queria ser. E como sempre foi um mercado muito elitista,
né, o mundo de agência, para mim, ele sempre foi um mercado muito, muito nichado. Ele é uma bolha autocentrada, de ego, de um monte de gente que, sabe, tem certeza do que está fazendo, mas para mim, ele eu nunca me enquadrei nesse pensamento, né. Então, assim, sempre quando eu escutava alguém falando assim: "Não, mas isso aqui é fórmula, você vai fazer a ideia que todo mundo faz". Não, não, você não vai fazer a ideia que todo mundo faz. Você vai ter ideias únicas e você pode usar a fórmula para poder desenvolvê-las, para poder executá-las. E aí, com Isso o que tempo significa sair do padrão, né? exato, com o É você andar no tempo padrão e sair do padrão depois, né. Aí imagina você criar algo que não tem sentido nenhum e exato. você não pode sair do zero, você tem que sair do que já é bom. Com o tempo você vai experimentando algo novo. Isso. E aí você vai encaixando e achando a tua personalidade criativa, que eu acho que isso que é importante, você encontrar a tua personalidade criativa. E não ter vergonha de você não saber tudo, ou todos os skills que você precisa. Hoje em dia o olhar é do profissional completo. Não existe profissional completo, porque ninguém é completo. Tá todo mundo faltando alguma coisa. E que bom, porque se está faltando alguma coisa, é sinal que cabe mais coisa dentro de mim, né. Eu preciso reservar um espaço para coisa nova. Então, se eu sei tudo da profissão, não, óbvio que eu não sei tudo da profissão, porque eu estou em constante aprendizado. Se eu falar que eu sei tudo da profissão hoje, daqui a 2 anos, ainda mais com inteligência artificial, daqui a 6 meses, eu não vou estar sabendo mais nada. Então hoje eu posso falar que eu sou uma constante evolução, né, me considero um profissional assim. E esse método que eu falo muito do curso, eu chamo de método rota, onde eu pego, né, cada sigla é uma sigla, né, eh, onde eu coloco uma visão minha do que eu fazia para achar referência, né, para resolver problema, para trabalhar as Muita ideias. coisa que você bota nesse método seu é coisa que você aprendeu há uns 10 anos atrás, né. Então, se tem uma coisa eh, de fazer de uma forma contínua qualquer coisa, seja um carpinteiro, seja um médico, seja um advogado, seja um publicitário, seja um profissional de pós-produção. Se você faz muito, você vai aprendendo os atalhos. É igual a gente abrir sei lá, o Photoshop. Tem milhões de maneiras de fazer a mesma coisa. Você aprende o jeito mais rápido, porque você ganha tempo. E qualquer profissão, e na nossa profissão também é assim. Hoje você bate o olho quando, né, hoje eu estou num lugar que é muito mais de avaliar ideias do meu time, descer uma estratégia, apresentar para o cliente. Quando você está nesse lugar, você já sabe o que funciona e o que não funciona de um jeito muito mais rápido. Eu tenho um compromisso muito grande com o meu time de explicar o porquê não. Tem gente que nem tem isso. Tem gente que é tão prático, fala assim: essa não, essa não, essa não, essa ideia aqui que eu estou precisando. Pega, desenvolve e leva para o cliente. Isso são jeitos de você liderar. Mas o objetivo é aprovar a campanha, é fazer com que o cliente tenha resultado com essa campanha e, e você conduz, né, o melhor jeito de produzir. Quando você tem muita experiência, você sabe exatamente na primeira frase, assim. Eu pensei em fazer isso, isso e isso. Putz, não vai rolar por isso, isso e isso. A pessoa, quando ela escuta o porquê, ainda mais as pessoas que estão começando em propaganda, elas tendem a aprender com esse porquê. Porque tem uma coisa em propaganda, que é uma frase do Churchill, que eu tenho como lema de vida já há alguns anos de profissão, que é: o segredo do sucesso é você ir de fracasso em fracasso, sem perder um entusiasmo. Porque a nossa profissão, ela é 95% jogado fora. É Jogado verdade. fora. O cliente não aprova, mas você bota na gaveta. Eu costumo falar que eu não jogo fora não, eu deixo na gaveta. Então ela fica ali um tempo, quando eu preciso dessa ideia, eu vou lá e busco ela. Isso é verdade, isso é verdade. Então é isso, cara, um prazer em conhecer Pô, e que ver isso, prazer aqui. é todo Vamos meu. fazer algum trabalho junto ainda Vamos muito. e talvez a gente fazer alguma coisa também com a comunidade. Você tem gente de criação, a gente tem galera de pós, a gente pode juntar e fazer alguma coisa legal. Cara, eu acho é legal a gente estar falando isso aqui, porque a gente não combinou isso, mas eu acho uma ideia incrível, principalmente para os meus alunos, assim.
colocar ele... É louco isso, né? Porque ninguém nunca colocou comunidades para conviver, né? Sim. Você tem um pensamento agora de colocar uma comunidade para conviver com uma outra comunidade e a gente vê junto o resultado desses dois trabalhos, né? Porque você imagina... Um é input e o outro é final. Exato, cara. Dá para sair muita coisa boa. Olha quanto aluno meu ia adorar criar, né, para ter um final e ambos se completarem num lugar só, que é o portfólio. Né? Isso. Então, Isso. adorei essa ideia. Vamos fazer. Essa foi boa. Então é isso. Direto do estúdios da Node. Eu sou Gabriel Guerra. Nas horas vagas eu trabalho com Motion 3D VFX. E Rafa Borges, diretor executivo criativo da África Creative. Um prazer ter você aqui, cara. Um papo muito legal. Vamos fazer outro desse com outros assuntos diferentes, em outro lugar, não sei. E esperando até... Você tá me devendo lá viagem lá pra África, né? Vamos. Viagem pra África. Vamos fazer um passeio lá. É isso, galera. Valeu. E quando eu for na África, eu vou fazer um mini vlog. Vambora. Tchau, tchau. Valeu.